Bem-vindos ao podcast Mulheres e a Arte. Eu sou Raquel Fayad, artista visual, e nos 3 episódios que compõem essa primeira temporada, trarei para vocês um pouco sobre a vida e obra de artistas mulheres que têm um trabalho potente e que dialogam ou com o nosso pensamento, ou com nossa investigação, com a nossa produção artística, ou com aquela nossa curiosidade que ainda nem sabemos existir, de querer saber mais. Eu convido vocês a serem provocados. Estaremos em contato com mulheres artistas visuais e da literatura, como Ana Maria Maiolino, Frida Kahlo, Lígia Pape, Louise Bourgeois, Clarice Lispector, Simone de Beauvoir, Lígia Clark e Maria Martins. Neste segundo episódio, falaremos sobre a artista plástica Louise Bourgeois e as escritoras Clarice Lispector e Simone de Beauvoir. Eu não seguirei uma linha cronológica, mas um esboço do que permeia, percorre e relaciona pensamentos e produção dessas artistas com a minha pesquisa. Eu espero que esta linha te encontre em algum momento e que você faça parte, junto comigo, junto com todas elas, deste desenho na história da arte brasileira. Louise Bourgeois foi uma artista visual, pintora e escultora francesa que nasceu em 1911 na cidade de Paris e faleceu em 2010 em Nova York. Ela afirmava que arte e vida são uma coisa só. Arte não é sobre arte, é sobre a vida, e isso resume tudo. Sua arte era um exorcismo diário de suas experiências, traumas e agitações internas. Louise amava a natureza desde a infância. Certa vez, ela disse: as metáforas na natureza são muito fortes e natureza é um modo de comunicação. A artista tinha uma relação especial com as aranhas. Nas aranhas, ela via qualidades que amava em sua mãe. Via a aranha como a salvadora. Para ela, a aranha era proteção. Louise revisou os mesmos temas repetidas vezes. Para ela, sempre foi muito importante continuar experimentando, tecendo uma teia de significados pessoais com o uso repetido de formas abstratas, cores e imagens. Para ela, repetir era importante para as pessoas entenderem o que ela queria dizer, porque repetição refletia a intensidade dos traumas específicos da infância e de como eles influenciam a nossa vida adulta. A aranha no meu trabalho tem como particularidade o desenho e de como, sendo tomado por ele, tecemos teias que estabelecem rizomas na luta ou na dança com os desejos mais íntimos. A aranha, ou o movimento desta construção de teia, aparece repetidamente no meu trabalho, mas em suportes múltiplos e técnicas diversas. Trazendo uma relação das raízes do meu trabalho com as raízes no texto de Clarice Lispector, trago para vocês o segundo parágrafo da página 20 do livro Água Viva. Como se arrancasse das profundezas da terra as nodosas raízes de árvore descomunal, é assim que te escrevo, e essas raízes, como se fossem poderosos tentáculos, como volumosos corpos nus de fortes mulheres envolvidas em serpentes e em carnais desejos de realização. E tudo isso é uma prece de missa negra e um pedido rastejante de amém. Porque aquilo que é ruim está desprotegido e precisa da anuência de Deus. Eis a criação. O quanto, como mulher, conseguimos elaborar ou viver nossos desejos mais íntimos? E eu ainda te pergunto, como driblar, selecionar ou escolher entre os diversos papéis de uma mulher para a sociedade? Clarice Lispector, numa ocasião em que foi convidada a proferir uma fala no primeiro Congresso Mundial de Bruxaria em Bogotá,
no ano de 1975, levou o incompreensível texto O Ovo e a Galinha. Olho o ovo na cozinha com atenção superficial para não quebrá-lo. Tomo o maior cuidado de não entendê-lo. Sendo impossível entendê-lo, sei que se o entender, é porque estou errando. Entender é a prova do erro. Entendê-lo não é o modo de vê-lo. Jamais pensar no ovo é um modo de tê-lo visto. Será que sei do ovo? É quase certo que sei. Como jornalista, a escritora publicou uma série de crônicas em colunas femininas, buscando situar a função da mulher em várias esferas da vida social. Em 1960, publicou Dirigir um Lar, onde dizia que o lar é o lugar onde devemos encontrar a nossa paz de espírito num ambiente limpo, sadio e agradável, e cabe à mulher providenciar isso. Em 1964, Clarice ficou conhecida como a escritora mais discutida no Brasil. Ela não gostava de dar entrevista e explicava que era porque não iriam entender uma Clarice Lispector que pintava as unhas dos pés de vermelho. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920, mas passou a morar no Brasil aos 2 anos de idade. Minha experiência de vida faz admirar e compreender como viver e se equilibrar entre ser artista, mãe, dona de casa, figura pública, figura privada, é um exercício exaustivo, mas que gera um campo precioso de matéria-prima para a produção artística. O ovo, invólucro, casulo, presente na arte de muitas mulheres artistas, me instiga. O ovo está no simbólico, está na simbologia do passado, do presente e do futuro. É mutação, é transformação, metamorfose. É morte e vida. É dentro e fora. É cheio e também vazio, luz e sombra, tempo e espaço. Clarice dizia que quem se aprofunda no ovo, quem vê mais do que a superfície do ovo, está querendo outra coisa, está com fome. Eu sinto essa fome presente em mim e em todas as mulheres que me inspiram e em muitas mulheres que me rodeiam. Conhecendo a obra de Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, um livro escrito entre 1946 e 1949, considerado um texto canônico da filosofia feminista, polêmico ainda hoje, me deparei com questões latentes para o entendimento do feminino e as transformações que ocorrem no corpo da mulher e de como lidamos com isso. Eu estava vivendo o início da menopausa, experienciando um processo de transformação do corpo, uma metamorfose no meu casulo interno e os efeitos que isso traz. Sobre a velhice, a autora nos mostra como o envelhecimento é, antes de tudo, uma limitação física ou intelectual, um processo contínuo da existência e uma transformação pessoal que não se explica apenas por questões biológicas. É uma transformação no modo como somos objetificados nas relações interpessoais, nas circunstâncias econômicas e no contexto familiar. É impossível trazer todo o conceito de Simone de Beauvoir, mas eu cito para vocês a primeira página do livro Segundo Sexo. A mulher é muito simples, dizem os amadores de fórmulas simples. É uma matriz, um ovário, é uma fêmea, e esta palavra basta para defini-la. Na boca do homem, o epíteto fêmea soa como um insulto. No entanto, ele não se envergonha de sua animalidade. Sente-se, ao contrário, orgulhoso se dele dizem: é um macho. O termo fêmea é pejorativo não porque enraiza a mulher na natureza,
mas porque a confina no seu sexo. E se esse sexo parece ao homem desprezível e inimigo, mesmo nos bichos inocentes, é evidentemente por causa da inquieta hostilidade que a mulher suscita no homem. Entretanto, ele quer encontrar na biologia uma justificação desse sentimento. A palavra fêmea sugere-lhe uma chusma de imagens. Um enorme óvulo redondo abocanha e castra o ágil espermatozoide. Monstruosa e empanturrada, a rainha das térmitas reina sobre os machos escravizados. A fêmea do louva-a-Deus e a aranha, fartas de amor, matam o parceiro e devoram. A cadela no cio erra pelas vielas, deixando atrás de si um rastro de odores perversos. A macaca exibe-se imprudentemente e se recusa com faceirice hipócrita. As mais soberbas feras, a tigresa, a leoa, a pantera, deitam-se servilmente para a imperial posse do macho. Inerte, impaciente, matreira, estúpida, insensível, lúbrida, feroz, humilhada, o homem projeta na mulher todas as fêmeas ao mesmo tempo. E o fato é que ela é uma fêmea. Mas se quisermos deixar de pensar por lugares comuns, duas perguntas logo se impõem. Que representa a fêmea no reino animal? E que espécie singular de fêmea se realiza na mulher? Como mulher artista visual, entendo que muitos assuntos atravessam as mulheres artistas. Questões domésticas, familiares, questões de gêneros e de raças, tornando complexa e potente a produção destas mulheres em suas diversas camadas. Sobre essas questões falaremos no próximo episódio, abordando a vida e obra de duas grandes e importantes artistas brasileiras, Lígia Clark e Maria Martins. Antes de me despedir, deixo o convite para você realizar o ritual artístico fase 2, dando continuidade à fase 1 do episódio anterior. Selecione fotos das mulheres da sua vida. Faça cópias de cada uma delas, coloridas ou branco e preto. Recorte e cole numa folha, fazendo uma composição da maneira como te agradar mais. Em seguida, escreva 5 palavras, sentimentos, para cada uma destas mulheres. Pendure essa composição no local que você possa olhar e observar por pelo menos 21 dias. Se em algum momento sentir vontade de escrever ou colar mais fotos, dê continuidade. Pronto! Deixei os links da minha pesquisa e o passo a passo desse ritual nas informações que acompanham este episódio. Está sendo um prazer e alegria trocar informações com você. Eu não vejo momento de te encontrar novamente. Até lá! O podcast Mulheres e a Arte explora e celebra a presença e contribuição das mulheres no campo das artes, apresentando fragmentos da história e destacando a produção feminina nas artes visuais e na literatura, ao abordar questões contemporâneas relacionadas à igualdade de gêneros e outros aspectos. Ficha técnica: concepção, direção-geral e apresentação, Raquel Fayad. Assistente de direção-geral, Sara Zizuino. Imagens e edição, Arte e Fato Produtora. Áudio e mixagem, Márcio Teoc. Libras, Aline Machado. Trilha, Raquel Fayad. Controle financeiro, Felipe Brito Barbieri. Produzido no Teoc Estúdio. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Itu por meio de sua Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico, é realizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, resultante do processo de seleção do edital número 182/2023, nos termos da Lei Complementar número 195/2022, do Decreto Federal número 11.525/2023 e do Decreto Federal número 11.437/2023.
11.453/2023. A Prefeitura da Estância Turística de Itu esclarece que esta é uma obra independente, resultante do processo de seleção do edital número 182/2023, nos termos da Lei Complementar número 195/2022, Paulo Gustavo, do Decreto Federal número 11.525/2023, Paulo Gustavo, e do Decreto Federal Fomento Cultural número 11.453/2023. Portanto, o conteúdo, opiniões emitidas e expressas nesta obra audiovisual são de exclusiva responsabilidade dos autores e não representam o poder público municipal. Todas as referências de imagens e textos estão especificadas nas informações gerais do podcast Mulheres e Arte. Este material é de uso educacional. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail contatoestudioextraordinario@gmail.com.